Em frente, o presidente do Senado pode colocar em votação hoje um projeto com forte impacto para as contas públicas. A proposta pautada por Davi Alcolumbre prevê aposentadoria especial a agentes de saúde e de combate a endemias. O texto foi classificado como uma pauta bomba e pode gerar um custo ao governo previsto em mais de 20 bilhões de reais. A movimentação acontece em meio a um divórcio entre o governo Lula e os presidentes das duas casas do Congresso. Aliás, esse divórcio foi meio que oficializado ontem pelo presidente da Câmara dos Deputados, né, Hugo Mota, e o deputado Lindbergh Farias, que a gente já ouviu, e, por outro lado, por Davi Alcolumbre e qual foi o membro do Congresso que... Foi o Jacques Wagner, que também anunciou a separação do presidente do Senado. O Cláudio Marcos está conosco para explicar essa história. É uma retaliação claríssima, né, de Alcolumbre. Agora, Cláudio, mais uma pergunta retórica. A prerrogativa de escolha de ministros do STF não cabe ao presidente? Por que a gente está vendo essa retaliação? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carla. É isso, Megali. Azedou o clima, né? Entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A gente viu aí você falando, essa decisão, inclusive do presidente do Senado, foi vista como uma reação aí ao Planalto, depois que o Jorge Messias ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal justamente pelo presidente Lula. Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco para esse cargo, o que gerou, então, aí um atrito com o líder do governo, o Jacques Wagner. Ontem, o advogado-geral da União divulgou uma carta a Davi Alcolumbre para tentar estabelecer um diálogo, querendo buscar um pouco de paz nessa história. Jorge Messias elogiou a postura do senador ao tratá-lo como autêntico líder do Congresso. Apesar dos elogios, o Alcolumbre não teria gostado de ter sido informado da carta pela imprensa, então ele ficou sabendo primeiro pelos jornalistas. Caberá a ele marcar a sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que promete fazer aí no tempo oportuno para que a casa cumpra o seu papel. O risco é sempre ficar na geladeira e isso não ser colocado em votação, para análise da comissão. É um risco que todo indicado corre. Bom, na Câmara, o Planalto também enfrenta dificuldades após ser criticado pelo presidente da casa, o líder do PT, como você falou, o Lindbergh Farias. Ele chamou Hugo Mota de imaturo. Durante o dia, Mota chegou a anunciar que havia rompido com o Lindbergh. A discussão foi provocada após o governo ter sido derrotado na semana passada na votação do projeto antifacção. E tem mais, o presidente da CPMI, que investiga fraudes bilionárias do INSS, diz que vai pautar a convocação do advogado-geral da União. Então isso coloca mais tensão nessa história toda, nessa relação toda. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que a convocação de Jorge Messias será colocada em votação na sessão de quinta-feira. A pressão pela convocação cresceu após uma denúncia revelada aqui pelo jornalista do Grupo Bandeirantes na semana passada. Documentos inéditos obtidos pela reportagem revelaram que a Advocacia Geral da União soube das fraudes em 2024. Unidades regionais da AGU e procuradores da União teriam informado a sede da Advocacia Geral da União em Brasília em 10 de julho do ano passado. O mesmo teria sido feito à direção do INSS. No relatório é pedida a suspensão dos convênios suspeitos, com a recomendação de validade para todo o país. No entanto, o Instituto não tomou providências. Só após a operação sem desconto da Polícia Federal no último mês de abril, foi formada na AGU um grupo especial para reparação de danos. Bom, em nota enviada ao Grupo Bandeirantes, o INSS admitiu que não fez o que deveria para impedir os desvios de aposentados e pensões, isso a gente viu na prática, e agora os parlamentares querem ouvir o advogado-geral da União sobre a acusação de omissão do órgão. Então, relações estremecidas aqui entre Câmara, Senado e o Palácio do Planalto. Megali, Sheila e Carla. Relações estremecidas, é bom. O Messias tentou, né, um aceno com Alcolumbre. Oi. Divulgou uma carta cheia de elogios e foi ignorado. Uma coisa que dói, né? Dói. Dói. Você não é correspondido. Não, e fora que tem parlamentar ali tentando manchar a imagem dele, né? Falando que, na verdade, o Jorge Messias é um abortista, que defende o aborto, que, na verdade, ele não honra
a classe dos evangélicos e tal. O pessoal tá jogando pesado também com ele. Nem todo evangélico é 100% contra o aborto, em algumas causas específicas, né, como aquelas que são previstas na nossa lei. Então, no caso No dele, caso de ele se manifestou e disse que ele não defende quem está o acompanhando também nesse momento em que ele foi indicado, diz que não é que ele defende a ampliação do aborto, ele não é um defensor do aborto, ele é defensor da manutenção de leis que hoje permitem, né, o aborto em determinadas condições. Que estão em vigor, nesse tipo né? de situação em que há risco para a mãe, em que há estupro. Mas a gente sabe que é o jogo político acontecendo, que as narrativas, né, lembrando do texto do Rui Castro de ontem, elas vão sempre circular por aí, né? Aliás, existe alguém a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto, eu gosto de aborto. Eu não vejo a hora da minha filha ficar grávida para que ela tenha um aborto. Lá em casa, quanto mais aborto, melhor. A pessoa pode ser a favor de uma negociação social em que você tenta pesar o menor dos prejuízos. O prejuízo à vida de uma criança, de uma adolescente, de uma adulta que foi estuprada, de uma mãe que tem a possibilidade de ela própria perder a vida com a gravidez de um feto anencéfalo e os prejuízos que você vai causar à vida desse feto. Porque a discussão sobre quando começa a vida, ela é eterna. Ninguém tem a resposta absoluta, a não ser quem tem os seus dogmas religiosos. Mas aí você não tem que levar isso em conta na Constituição de um país laico. O princípio da vida é algo que ainda não foi definido, né, de uma maneira objetiva pela ciência. Eu não acredito que haja alguém que seja a favor do aborto, que goste de aborto. Quanto mais abortos, melhor. Aborto é um horror, aborto é um trauma para a mãe da criança. Dizer que uma pessoa é a favor do aborto me parece mais uma ofensa política do que uma constatação factual. E uma covardia também, né? Porque obviamente o Messias não é a favor do aborto. Mas toda vez que surge um candidato ao STF é isso. Lembra do Fachin? Que diziam que ele era um pornógrafo. Qual que era mesmo? Ele escreveu um livro ali que tinha... Enfim... Aí pegaram aquilo que ele escreveu no contexto de uma ficção e tentaram criar um julgamento moral contra ele. Enfim, esse tipo de coisa acontece o tempo todo.